Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Com alegria estamos aqui neste momento da liturgia para trazermos a palavra de Deus. Por gentileza, todos abram as suas Bíblias no livro do Eclesiastes, no livro do Pregador, livro escrito por Salomão, expondo a sabedoria. Quantos de nós não buscam num domingo como esse estratégias para a sobrevivência? Estratégias da observância da realidade à nossa volta, para assim aprendermos a lidar com as vicissitudes, as dificuldades, as lutas dessa vida. Entender os mecanismos e os fatores de opressão nessa terra. Amém? Eclesiastes capítulo 4, assim nos diz. Olhei novamente e vi toda a opressão que há debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas eles não têm consolador. O poder está do lado dos seus opressores, e eles não têm consolador. Por isso considerei os mortos mais felizes do que os que ainda não vivem. E mais felizes do que ambos é o que ainda não nasceu, que não viu o mal que faz debaixo do sol. Também vi que todo trabalho e todo êxito procedem da inveja entre as pessoas. Isso também é ilusão e perseguir o vento. O tolo cruza os braços e corre a própria carne. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que as duas mãos cheias à custa de muito trabalho e de perseguir o vento. Outra vez olhei e vi mais um absurdo debaixo do sol. É o caso daquele que não tem parente, nem filho, nem irmão, não para de trabalhar. No entanto, seus olhos não se satisfazem com as riquezas, e ele não pergunta: para quem estou trabalhando? Por que não desfruto de nada? Isso também é ilusão e uma infeliz ocupação. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, ensina-nos por meio da Tua sabedoria, a sabedoria que vem do Teu coração, a sabedoria que vem do Teu conselho, ó Deus Altíssimo, para as nossas vidas. Ensina-nos, meu Deus, a entender e a compreender que estamos aqui provisoriamente, meu Deus, e que breve nós seremos daqui retirados, meu Deus, pois aqui não é nosso lugar. Como nosso Rei assim nos ensinou, eu não sou deste mundo, pois estamos cientes pela revelação da Tua palavra que este mundo jaz do maligno. Ó Senhor Jesus Cristo, insere em nós a Tua sabedoria, para desprendidos deste mundo estarmos preparados em santificação para a Tua vinda gloriosa. Assim te invocamos, ó Espírito Santo, te invocamos, ó Espírito da sabedoria, as 11 unções que estão ali, as 7 unções que estão ali em Isaías, derrama sobre o nosso caráter, derrama a virtude, a ciência, a sabedoria sobre o nosso viver, para que nesses últimos dias que antecedem a Tua vinda, nós possamos nos parecer a cada dia com o Senhor Jesus Cristo. Nos livra do mal, e que seja agora, pelo poder do Espírito Santo, afastado e afugentado os inimigos da verdade, os inimigos do conselho da verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe a remanescente cristã Filadélfia e a todos que nos assistem pela plataforma do YouTube, em nome do Senhor Jesus Cristo. Neste momento, a remanescente cristã Filadélfia adora ao Pai, adora ao Filho, adora ao Santo Espírito. Amém. Bons conselhos para a vida, assim nós precisamos, né? Algo que, por modéstia à parte, eu sempre gostei de ouvir bons conselhos. Ao longo de toda a minha vida, sempre busquei, por meio dos livros, por meio dos mais velhos, ouvir bons conselhos, boas instruções. Assim como quando eu era aprendiz de torneiro mecânico nas fábricas, sempre me aproximava dos mais velhos para assim descobrir na malícia, nos macetes, como desenvolver melhor as minhas tarefas e desenvolver a minha competência. É muito importante ouvir o conselho e a experiência dos mais velhos. É muito importante ouvirmos a palavra de Deus, porque quando olhamos para a palavra de Deus, vemos
o nosso Deus, por meio do seu Espírito Santo, escolhendo 40 autores ali, não encobrindo de forma alguma as experiências erradas dos homens escolhidos por Deus, dos santos escolhidos por Deus, a quem Deus escolhe para trabalhar na vida daqueles homens. Aqueles homens vão fazer algumas opções certas, opções erradas, e isso nos é instrução de sabedoria, para não colhermos consequências e implicações de escolhas erradas. O nosso Deus nos ensina a sua sabedoria. O teu conselho, ó Deus Altíssimo, é sabedoria para as nossas vidas. Nós temos que buscar na palavra de Deus essa instrução. Temos que desenvolver o hábito da leitura. E você verá que questão de meses, anos, o teu vocabulário, a tua forma de agir, a palavra de Deus, por meio do Espírito que inspirou essa palavra, vai trazer à tona na tua mente a palavra de Deus, e ela será tua conselheira na hora das decisões e opções da vida. É muito importante. Num domingo como esse que você escolheu, optou em estar na casa de Deus para celebrar, adorar ao Senhor Jesus que ressuscitou dentre os mortos, é muito importante você vir com esse intuito, adorar ao Rei, celebrar a sua ressurreição e ouvir a sua instrução. Eclesiastes, escrito pelo pregador Salomão. Salomão é aquele homem felizardo da Bíblia que pega um reino pronto. Bem em contraste diferente do que seu pai Davi, que conquistou a Judéia, conquistou todo o território de Israel, ali na trincheira, com espada desembainhada, até chegar ao último foco de resistência, que era Jerusalém. Ou seja, foi um trabalho muito árduo, começado pelos pais da nação de Israel, ali por Josué, e foi um período de 500 anos. Já parou para analisar 500 anos para se conquistar a terra da promessa? O nosso Deus não trabalha a curto prazo, Ele trabalha a longo prazo. E as conquistas muitas vezes demoram em certos estágios da nossa vida em que nós não esperávamos. Talvez se nós soubéssemos que ia demorar tanto, talvez você não teria optado pelo caminho da salvação. Não teria optado. Porque às vezes as pessoas são imediatistas, né? Não sabem esperar no Senhor. Nunca se esqueça que, olha o conceito de sabedoria, Paulo nos ensina que a paciência produz a virtude. Pedro também repete isso na sua epístola. A paciência produz virtudes. Enquanto estamos lutando a cada dia em busca de estratégias para sobreviver diante dos dilemas e das dificuldades da vida, a palavra de Deus vai nos dando instrução. E num caráter paciente nós vamos adquirindo os frutos do Espírito. E num caráter paciente que se humilha aos pés do Senhor, o Senhor vai incrementando frutos do Espírito, os valores, as virtudes do caráter do Senhor Jesus em nosso viver. Ao longo do caminho nós vamos vendo e assistindo a queda dos nossos inimigos, dos inimigos da palavra de Deus, dos inimigos da igreja, dos traidores, dos que se apegam às coisas efêmeras dessa terra, que não se sustentam. Então nós vamos aprendendo e a gente vai entendendo quão bom foi sofrer alinhado com o Senhor Jesus. Pedro nos ensina isso. Somos participantes das aflições de Cristo. Hoje o mundo zomba de nós, mas no final nós vamos rir para sempre ao lado do Rei Eterno, do Senhor Jesus Cristo. Entendamos que a vida com Cristo é difícil. Pior é a vida sem Cristo. Quero motivar a tua vida trazendo a realidade do que você vai ter que enfrentar. Não existe unção de blindagem, proteção, vem aqui na igreja, faça uma campanha. Vou até tentar imitar o pregador, não vou falar quem é, mas você vai descobrir. Vem aqui, você vai participar de 12 unções para 12 unções de blindagem para passar 12 meses do ano blindado. 12 meses blindados. 12 meses blindado e tendo que pagar por uma unção de blindagem. Se a graça é de graça, por que tem que pagar por ela?
né? Não existe blindagem, pois nenhum de nós, nem mesmo o Filho de Deus, foi isento de passar pelas dificuldades da vida. Veja, desde o seu nascimento até a sua crucificação, foram lutas, batalhas, e de vitória em vitória o Senhor Jesus Cristo conseguiu e obteve aquilo que homem nenhum jamais conseguiu: a vitória sobre o mundo e a vitória sobre a morte. Louvado seja o nosso Rei, Ele nos é a inspiração. Então não existe blindagem. Paulo fala que somos levados à morte todos os dias. Todos os dias corremos risco de morte. Todos os dias estamos sujeitos a enfrentar lutas e dificuldades. Porque a natureza humana, muitas vezes, ela é propensa ao erro. Observe até mesmo as pessoas que estão ao seu redor, como elas são instáveis. Hoje elas te amam, declaram que vão contigo a qualquer lugar dessa terra, mas de repente, por coisas mínimas, essas pessoas perdem, dissolvem o seu amor. Vejam os votos de casamento, vejam os votos de fidelidade. O que são as pessoas? São efêmeras, volúveis. O vento sopra e as pessoas não sustentam em pé, que falou sentado, e nem sentado que falou de pé. O vento derruba a consistência dessas pessoas que são movidas por discursos para chamar atenção, discursos para conquistar alguma coisa da tua vida naquela fase que você está bem. Então, o que são as pessoas? Nós temos que estar preparados. Nos lembrando de algo que o Senhor Jesus Cristo ensinou e que às vezes eu toco muito nesse assunto aqui, né? O Pedro que afirma que Jesus é o Filho de Deus, tu és o Filho de Deus, o Messias prometido. Dentro de poucas horas, o Senhor Jesus Cristo ali desmonta o Pedro. Pedro, para com isso, menos. Você falou a verdade lá, mas antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então entenda que as pessoas são instáveis. E se nós estamos cientes que as pessoas são instáveis, nós temos que buscar a rocha que é estável, que é o Senhor Jesus Cristo, para preparar o nosso coração para receber a facada pelas costas, para receber a facada de alguém que é da tua família, de alguém que está próximo a você, de um companheiro, de um sócio. A facada vem, a facada pega você de surpresa, mas se você estiver na rocha, você vai até a cruz como Cristo foi até a cruz sem esmorecer. Porque a revelação da palavra estava na mente do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo sabia que aqueles homens que estavam ao seu redor estavam buscando uma forma de conspirar contra a sua vida. Se você tem noção dessa palavra, veja a convicção de fé do Senhor Jesus. Vocês tramam contra mim, querem conspirar, destruam esse templo e o meu Pai o refará em 3 dias. Ao 3º dia eu volto de novo e vivo para sempre. Se nós tivermos consciência dessa verdade em nossos corações, pode vir traição, perda do carro, perda da casa, é filho que trai, é filho que morre. Não há necessidade de perdermos a cabeça quando estamos nessa verdade. Nós reinaremos com o Senhor Jesus, nosso Rei, para sempre. Grave isso em sua mente. As coisas vêm, as coisas vão. Como diz Salomão, o vento traz, o vento tira. O inimigo usa um, usa outro. Você conquista aqui, um momento você perde ali. Mas nós temos o mais precioso, o tesouro revelado por Paulo ali em 2 Coríntios 4,4. Tendo esse grande tesouro em vaso de barro. Está aqui dentro já. O passaporte para a eternidade já está garantido pelo selo da promessa. O selo que garante que a sua carta vai chegar. O selo do Espírito Santo, que é penhor, que é garantia para herdarmos as promessas e a salvação eterna. Veja uma gama de conhecimentos para enfrentarmos as vicissitudes dessa vida, as dificuldades dessa vida. Primeiro temos que entender que existem fatores de opressão nessa terra. Entendemos que existem fatores de concorrência nessa terra. É muito comum vermos no mundo dos negócios, dos business, nós vemos aí que existe a concorrência. Você fabrica um produto e o teu vizinho também fabrica um produto. E
para conquistar as fatias de consumo do mercado não é nada fácil, porque nós temos que às vezes produzir um produto mais eficiente, com boa qualidade e por menor custo. E quando nós conseguimos descobrir essas estratégias, nós podemos fazer um produto melhor, mais eficiente e desbancar a concorrência. Então não é fácil essa luta pela concorrência, o que não deixa de ser opressora, porque às vezes a pessoa fica tão focada no seu empreendimento, na sua luta para sobreviver na concorrência, e acaba se esquecendo de que tem alguém que está do lado, ao derredor, dando risada, só esperando. Se o Deus dele é a empresa, logo logo tudo vai ficar nessa terra, e é mais uma alma que desce ao inferno, né? Quando surge um novo smartphone, né? O pessoal começa a desprezar aquele smartphone que comprou. Eu já vi até um programa de humor, os humoristas ali tratando, né? Que as tecnologias surgem tão rapidamente, né? Aí de repente tá lá o cara trabalhando como um louco para comprar um smartphone número 1, aí de repente tá lá o outro concorrente vendendo o smartphone 2. Aí o cara se esforça, pega o 2, aí o cara, ó, já saiu 3. E de repente chega no momento em que um mendigo encontra no lixo um smartphone seminovo e fala: ô, você tá lutando para comprar esse smartphone aí, ó, eu já tenho até o 8, ó, você tá lutando para ter o 9, o 8, eu já tenho o smartphone 9, ó, que saiu, da maçãzinha 9. Olha que interessante, né? Que as pessoas não valorizam, às vezes nem está usado, não está quebrado, mas a pessoa joga no lixo. E o mendigo vai lá e toma posse da vitória, né? Então nós temos que tomar cuidado com isso, porque é uma opressão, a concorrência. Uma concorrência saudável ali, mediada pela legislação da livre concorrência, ainda vai, mas o capitalismo é selvagem. E as pessoas muitas vezes não agem submetidas às leis do sistema. As pessoas se corrompem. Existem espiões infiltrados que sabotam e tentam impedir o crescimento de certas empresas, de certos condutores, gestores. E isso é complicado, não é fácil. É um jogo bruto, onde a pessoa tem que ter equilíbrio emocional para saber gerir sobre a sua própria vida. Então, um sistema que nós estamos vivendo envolve essa concorrência, que não deixa de ser opressora. Veja como Salomão trata disso, no 4.1. Olhei novamente e vi toda a opressão que há debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas eles não têm consolador. O poder está do lado dos seus opressores, e eles não têm consolador. Com certeza Salomão olhava para os regimes que foram dominadores no passado. Ele olhava para a história, dá-se a entender que Salomão, ele construiu uma ciência básica, uma gama de conhecimento básico de quase todas as ciências, em especial a psiquiatria, a psicanálise, a psicologia, porque ele viu as loucuras e as obsessões dos seres humanos sobre a face da terra. E ao observar esses fatores de opressão na sociedade, ele viu, logo de início, quando se formavam as primeiras cidades-estados, as famílias se reuniam e assim se submetiam a um rei, e este rei tinha que trazer soluções e provisões para aquelas famílias que começavam a crescer. As famílias cresciam, aumentavam a demanda de consumo para sobreviver. Era nisso que os reis tinham que investir em exércitos, os reis tinham que investir em guardas armadas e sair em busca de conquistas de outros povos, de pilhagens de outros povos, de outras cidades e estados, para trazer provisão para o seu povo. E nessa de conquistar outras cidades e estados, havia muitas vezes a escravidão, porque os povos derrotados se tornavam escravos. Mulheres com seus maridos que foram mortos, agora com seus filhos separados. E povos dominados são povos que choram, que sofrem. Veja que Salomão está se sensibilizando a observar a opressão de pessoas que são dominadas.
as lágrimas, pois a separação, destruição da família, destruição dos filhos. Imagina para o sentimento de uma mãe ver seus filhos mortos, bebezinhos mortos, uma cidade muitas vezes fortificada, que era sitiada, se passavam às vezes meses ali, e a indicação de que estavam morrendo de fome eram os urubus. Lembra da profecia do Senhor Jesus Cristo, quando ele fala onde existem urubus, a carniça, os urubus rodeando as cidades fortificadas, esperando ali a sua alimentação, os cadáveres. Veja, algo terrível, trazendo para os dias de hoje, para nós não nos delongarmos muito desses fatores de opressão, é a livre concorrência e a disputa dentro do ambiente de trabalho. É algo terrível. Às vezes existe um grupo trabalhando ali dentro de uma empresa, todos fazem a mesma função, mas um quer se destacar. Tem alguém ali desejando a posição do supervisor, tem alguém ali desejando a cadeira do gerente, tem alguém ali desejando outras posições. E aí começa por este sentimento de inveja. Veja a comprovação disso que eu falo aí no versículo 4, né? O sentimento de inveja. As pessoas cobiçam, né? Veja no ambiente familiar, veja no ambiente de igreja, muitas vezes as pessoas são medidas por aquilo que têm, não por aquilo que são. Aí de repente as pessoas confundem, pensam que Deus é mais bom com uns e é mais malvadinho com outros, né? Que situação terrível, porque Deus não é assim, mas Deus conhece o interior. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 e a outra ele deu 1, porque ele sabe que alguns não vão conseguir desenvolver o talento com o talento que recebe a oportunidade. Alguns são mais acomodados, alguns querem ser carregados, mas tem outros que trabalham. Veja aqui no verso 5 ele fala: o tolo cruza o braço e come da sua própria carne. Porque ele fica olhando o sucesso dos outros, mas não trabalha. Ele não tem o desejo, ele fica cobiçando. Eu sempre aconselho os meus alunos aqui: se você é pastor, não fique parado no portão da sua casa olhando para a rua. Não fique ali olhando para a vida dos outros, quem tem carro, quem não tem, vizinho que comprou um carro, vizinho que tem o bem material que um possui, você não possui. Vai procurar o que fazer, vai ler um livro, vai ler a palavra de Deus. Busque estar preenchendo a sua vida se você vive no ministério. Porque tem gente que é terrível. É por meio da televisão que vai criando fantasias na mente da pessoa, porque a pessoa vê na televisão as historinhas lá da novela, dá tudo certo no final. Todo mundo termina feliz, o mal perde, né? É sempre assim nas historinhas da Malhação lá, nem sei se existe mais essa porcaria ainda hoje, né? Mas é assim, tudo dá certo, só faz um monte de coisa errada lá, todo mundo com todo mundo, um trai com o outro, infidelidade conjugal, no namoro, fornicação, mas dá tudo certo nas novelas da Globo, né? Então, as pessoas ficam ali, às vezes, sendo alimentadas com essa falsa sabedoria do mundo, não ciente de que todas essas práticas que são disseminadas por essas histórias fantasiosas, que mostram às vezes a realidade, né, por personagens fictícios ali, vão levar à condenação se as pessoas seguirem o conselho daquela novela, daquele personagem, ou daquele personagem do filme lá de entretenimento. Então, Salomão está observando isso. Veja como ele olha a realidade dessa vida com relação aos bebezinhos. Olhando que ao longo de todo o processo histórico, existe essa condição da opressão, as fases de altos e baixos na escala de sobrevivência humana. Veja que ele está falando aí dos bebezinhos que ainda não vieram à vida. Felizardos são eles que ainda não nasceram. E eu endosso essa realidade dizendo que se as mamães soubessem que os seus filhos escolheriam os maus caminhos, iriam ser mortos, se envolver com crime organizado, com drogas, ou iam morrer por qualquer DSTs, com certeza suas mães, as mamães verdadeiras iam querer manter os seus filhinhos nos ventres por toda a vida para não ver o seu filhinho morrer, né? Com situação difícil de Maria. Por isso que Deus entregou toda a revelação para ela, né? Deus a escolheu
para gerar o Filho de Deus, a natureza humana do Filho de Deus, mas não contou o fim. Não contou o fim. Imagine a dor daquela mãe de ver um filho tão inocente, um filho tão bom, pagar um preço tão alto, em inocência, na cruz do Calvário. Então Salomão observa dessa forma, porque é um ciclo para todos nós seres humanos, sairmos pelo canal da vida e desde a mais tenra idade sermos bombardeados em um mundo jaz do maligno. Desde a infância na disputa pelo brinquedo, desde a infância com a inveja de um coleguinha ali de classe, no jardim de infância e por aí vai. Começam as lutas, indo mais longe ainda, até mesmo na concepção, antes mesmo da concepção, a luta entre os espermatozoides para somente um fecundar o óvulo. A vida envolve essas disputas, e estas disputas estão relacionadas com a opressão que traz desgaste. Nós temos que aprender, nós temos que buscar o domínio próprio, a fortaleza em Cristo Jesus para manter o foco. Que o diabo manda opressão, usa os seus agentes, usa a dificuldade, usa a inveja para impedir que você cumpra o propósito de Deus, para impedir que você não atinja o objetivo. Imagine que Deus trabalhou de fases em fases na vida de Abraão. Deus revela-se 5 vezes na vida de Abraão e ele reafirma a aliança, porque Deus ia trabalhar na vida de Abraão a longo prazo. O que acontece com o ser humano? O músculo vai cansando, vai ficando velho, o cabelo vai nascendo branco, a pessoa vai ficando encurvada. Cadê a promessa, Senhor? Cadê? Estou ficando fraco, velho. Aí Deus vem e revela a Abraão e renova as suas forças. A presença de Deus nos revigora, e recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo para ser testemunha, para suportar as dificuldades da vida. É assim que Deus trabalha. Porque o fato de Deus estar revelando um propósito para você não indica que você é salvo. O fato de Deus estar revelando algo para você não indica que você é salvo. Quer que eu te prove? O Demas era um grande amigo do apóstolo Paulo, pregador da verdade, discípulo do maior homem depois do Senhor Jesus Cristo. Mas num certo estágio, como Lúcifer, é a síndrome luciferiana do orgulho, enche de orgulho, o cara enche de orgulho. Aprendi com o mestre, agora eu quero ser melhor que o meu mestre. Amando as paixões desse mundo, obcecado pelas coisas do mundo, buscou o atalho do mundo e desprendeu-se da sã doutrina. Cuidado, né? Deus revela, como está revelando para você aqui agora, a verdade, a realidade da vida. A palavra de Deus está sendo revelada a você. Aí você não valoriza, aí você acha que é algo tolo, você despreza. Você ouviu o chamado, você foi chamado. Mas a garantia de chegar no objetivo, que é o reino eterno, depende de você, em valorizá-lo ou não. Você não vai vencer coisa nenhuma, obstáculo nenhum. Sem mim, nada podeis fazer. Eu já vi muita gente orgulhosa aí pegar o mandato e não chegar no final do mandato. Morreu, menos de 7 meses, morreu. Não cumpriu o mandato. Então é assim que Deus trabalha, né? Deus destrói, Deus impede e Deus faz justiça até na morte. Veja, ele olhou os bebezinhos, né? Ele fala no verso 4:3, é mais feliz do que ambos e ainda não nasceu, que não viu o mal que se faz debaixo do sol. Então não fique pensando em unção de blindagem. O mundo é mau, o mundo é jaz do maligno. Se você não buscar a força e o poder do Espírito Santo, esse mal vai te consumir, vai tentar impedir o propósito de Deus para a tua vida. Veja no verso 4:4, também vi que todo trabalho e todo êxito procedem da inveja entre as pessoas. Isso também é ilusão e perseguir o vento. Veja, de sorte que dessa terra nada poderemos levar. Pessoas disputam em livre concorrência. Eu tenho que ser melhor. Eu tenho que ser mais bonito. Meu cabelo tem que ser mais bonito. Eu tenho que comprar um vestido mais bonito. Fica naquela luta de ambições.
para estar sempre acima das outras pessoas. Veja que ele fala, é correr atrás do vento. Sempre o diabo vai levantar grandes mentes para fazer um produto mais bonito, mais sofisticado, mais charmoso. Objetos de idolatria são colocados nas vitrines da vida. E muitos param ali e ficam idolatrando. Outros obcecadamente, eu tenho que conquistar, eu tenho que ter esse objeto em posse, tem que ser meu. Tem um preguiçoso que só vai ficar admirando, né? Outro vai ser assim, não posso ter, me contente em ser pano de chão mesmo. Isso também, esses daqui vão pro inferno, viu? Quem não quer lutar, quem não quer agarrar, quem não quer fazer a obra de Deus, vai pro inferno também, né? Tímido, eu sou muito tímido. Deus está dizendo que vai dar poder para você ser testemunha de Jesus e a pessoa quer ser tímido. Deus está distribuindo talento gratuitamente, mas o cara enterra o talento. Vai ser jogado nas trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dente. Veja no 7, outra vez olhei e vi mais um absurdo debaixo do sol. É o caso daquele que não tem parente, nem filho, nem irmão. Irmão, não para de trabalhar. No entanto, seus olhos não satisfazem com as riquezas. Ele não pergunta, por que estou trabalhando? Por que não desfruto de nada? Isso também é ilusão e uma infeliz ocupação. Eu conheço vários testemunhos, sem citar nomes, de pessoas que acumularam muito dinheiro, viveram se privando, às vezes, de comprar uma pizza. Pessoas viveram se privando, às vezes, de confraternizar com a esposa numa sexta-feira à tarde, num sábado à tarde, num domingo à tarde com a família, sempre preocupado com o trabalho. Eu preciso fazer meu milhão. No final do ano eu preciso fazer meu milhão. Eu tenho que fazer esse negócio hoje que aqui me abre um leque, vai me abrir um nicho de negócios e eu vou prosperar. Às vezes a pessoa nem se casa, porque o foco dela é aquilo, não para de trabalhar, só quer trabalhar. Ai, Senhor, prepara minha aposentadoria, que quando o Senhor preparar minha aposentadoria eu vou te servir. Aí quando Deus prepara a aposentadoria, o cara já tem tudo, casa, filho está criado, o filho já está até na faculdade, lá no estrangeiro, lá, já foi até pro exterior lá, né? Aí a pessoa, não, eu não consigo ficar em casa parado. Mas o que você prometeu há 15 anos atrás? Você não prometeu que quando Deus desse uma aposentadoria boa, gorda, você ia lá, né? Fazer a obra de Deus, está precisando da obra. Não, agora não, tem que ajudar. Ajudar o quê? Seus filhos estão criados, estão bem alojados em grandes corporações, né? Veja como é o ser humano, né? É sempre protelando as decisões de servir a Deus, sempre deixando Deus de lado, porque ele acha que não agrega nada, porque ele acha que não vai servir a Deus. O que é o ganho lá? A igreja não tem fins lucrativos mesmo, né? Não é empresa, não tem máquina aqui, nós não estamos produzindo nada mesmo, né? Então a pessoa acha que por não estar produzindo nada,